abra a tua vida no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 19. Aleluia. Vamos relembrar a passagem de alguém que teve muitos motivos para adorar a Deus, para dizer glória ao Salvador, como cantamos agora, para dizer aleluia, louvado, bendito é o nome do Senhor. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe, um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode tomar teu assento, fica na presença de Deus. Eu estava meditando nas coisas de Deus brevemente esses dias aí, ontem, anteontem, e eu ouvindo uma palavra, a irmã dizia aquilo que nós já sabemos, que Jesus, ele já fez tudo por nós, que Jesus já pagou o preço da nossa salvação, e que por isso nós temos liberdade de louvar a Deus, e teremos a oportunidade de adentrar o céu pelas portas um dia, no dia do arrebatamento, ou no dia que o Senhor nos levar para junto de si. E meditando nisso, eu me pus a pensar no porquê então que quando nós queremos receber algo a mais de Deus, algo diferente, nós temos então que fazer alguma coisa. Como por exemplo, quando nós queremos receber de Deus algum dom espiritual, nós não precisamos, não é pelo fato de nós fazer alguma coisa que nós vamos receber de Deus, mas um dos motivos principais que nós precisamos sim fazer alguma coisa para receber os dons de Deus, as coisas de Deus, por mais que é um dom gratuito, por mais que é um presente, é de graça, mas nós sempre temos que fazer alguma coisa para receber. Não é para pagar, porque como falei, os dons são de graça, mas é para nós demonstrar ao Senhor o quanto nós queremos os dons de Deus. Assim como uma criança, quando quer alguma coisa, ele não tem condições de pagar a seu pai, a sua mãe, aquilo que ele quer, mas ele vem e insiste, e busca, e chora, e puxa a roupa do pai, da mãe, incomoda, porque ele quer receber. Ele então está demonstrando para o pai, está demonstrando para a mãe o quanto ele quer aquilo, quanto ela quer aquilo. E quando o pai e a mãe desejam dar, ele fala que sim e dá. Mas às vezes, né, Babi, o pai e a mãe diz não. E o não do pai e da mãe é sustentado, né? A criança às vezes sai triste, sai chorando, mas daqui a pouco ela se conforma, porque ela sabe que
que quem manda é o pai, quem manda é a mãe. E assim somos nós diante de Deus no que diz respeito às coisas espirituais. Só que normalmente nós desistimos, nós paramos, nós desanimamos e acabamos por não receber ou demorar para receber, principalmente os dons de Deus, que, como falei, são de graça, é promessa. Jesus já falou que nos daria, está acessível, está livre, mas acabamos demorando. E aqui nós temos um exemplo de um homem que, como lemos ali, ele era chefe dos publicanos, era chefe dos cobradores de impostos. Se fosse nos nossos dias, o nome desse homem que não seria Zaqueu, seria Roberto, porque o nosso chefe lá dos cobradores de impostos é o Roberto, que é o diretor da tributação aqui em Maranhão. Esse homem então se chamava Zaqueu, e ele era, como falei, chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos. E diz a palavra que esse homem desejou ardentemente conhecer Jesus. Ele desejou ver quem era este Jesus do qual ouvira falar muito bem. Ele desejou conhecer quem era esse Jesus, o qual a sua reputação já havia precedido. Ele já ouvira falar de Jesus. Ele já tinha tido conhecimento de que Jesus fazia milagres, de que Jesus curava, libertava almas, de que Jesus estava trazendo uma mensagem diferente daquela que talvez ele já tinha ouvido. E ele desejou então ver quem era Jesus. Mas diz a palavra que ele procurava ver, está ali no verso 3, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele desejava ver quem era a multidão, mas não conseguia, quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pelo fato também de ele ser de pequena estatura. Só que Zaqueu, ele não ficou achando que ele era grande, ele não tinha senso de grandeza, ele reconheceu que ele era de baixa estatura, e ele então, reconhecendo que era de baixa estatura, ele propôs fazer alguma coisa para ele subir um pouquinho e ver Jesus, conseguir o desejo do seu coração. Esse Zaqueu aqui, irmão e irmã, representa você, representa eu. E assim como Zaqueu era de pequena estatura, nós que estamos aqui somos de pequena estatura. Nós que estamos aqui somos nada mais, nada menos do que um grão de areia em frente ao oceano, ao lado de muitos e muitos grãos de areia que são os nossos irmãos. Diante de Deus, somos apenas mais um. Por mais que Deus nos conhece pelo nome, sabe tudo sobre nós, sabe quantos fios de cabelo tem sobre a nossa cabeça, mas somos apenas mais um. E olhando por essa ótica de que nós somos apenas mais um, de que nós não somos nada, de que nós somos tão pequenininhos, eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi essa semana, e o pregador dizia que ele fez um propósito com Deus, e ele queria algo a mais de Deus para a sua vida, e então ele foi para a oração, e diz a palavra, diz ele no seu testemunho, que ele falou com Deus, e até ele foi muito ousado na sua oração, e ele falava com Deus e dizia: Deus, eu quero viver algo na tua presença que ninguém mais no Brasil está vivendo. Eu quero viver algo especial na tua presença. E ele dizia no seu testemunho
que ele estava lá de pijama falando com Deus, ele foi lá no carro, batia no carro e ele dizia: Deus, eu quero que quando eu entrar nesse carro, o Senhor entre comigo, o Senhor vá comigo. Ele foi lá na mesa, ele batia na mesa: eu quero que quando eu sentar para fazer a minha refeição, o Senhor venha junto comigo e alimente-se comigo e esteja comigo. Eu quero, Senhor, viver algo que ninguém mais está vivendo nesse Brasil afora. E ele contando que estava então se dirigindo para o congresso aqui em Ponta Grossa, e na beira da estrada, passando, tinha um senhor de terno na beira da estrada, com uma menininha do lado, e não me recordo agora se foi ele, se foi a esposa, que falou que sentiu que dar uma carona para aquele senhor. E ele parou o carro, perguntou para onde aquele senhor estava indo e deu a carona para aquele senhor. E começou então a fazer algumas perguntas, e sem falar que era um servo de Deus, perguntou para o senhor o que ele estava fazendo, aonde estava indo. Então aquele senhor começou a dizer: eu sou um pregador do Evangelho, e eu estou indo com a minha netinha aqui para o congresso, e eu me preparei para esse congresso, eu consagrei minha vida. Ele falou o número de dias que ele tinha colocado de jejum. Eu fiz tantos dias de jejum para ir lá pregar nesse congresso. E aí aquele pregador começou a perguntar mais, sem falar que também era pregador, porque ele estava vestido comumente. E começou a perguntar: mas onde que é esse congresso? Ah, é lá na fazenda. Ah, mas então pelo tanto que você consagrou, pelo tanto que você se preparou, é um grande congresso. Não, são 4, 5 pessoas. É eu, a minha netinha aqui, mais o fazendeiro que se converteu, mais 2, 3 e o casal de missionários que está lá cuidando da obra. Ali Deus já começou a quebrantar o coração daquele pregador que estava dando carona para o outro. E ele viu, começou a ver, que ele falou com Deus que ele queria viver o que ninguém mais estava vivendo. Mas ele começou a perceber: meu Deus, eu não estou fazendo nada em comparação ao que esse pregador do Evangelho humilde e simples aqui está fazendo. E ele começou a perguntar. Aquele pregador era agricultor, como nós conhecemos, ele cuidava da roça, e ele dizia que ele consagrou a vida, jejuava até certas horas do dia, na safra com feijão, colhendo feijão, e nós que já fizemos isso há um pouquinho pelo menos, sabemos que não é fácil. Ali ele começou a ver que tem gente que ainda busca a face do Senhor, tem gente que ainda reconhece que é pequeno, tem gente que ainda reconhece que é assim como o Zaqueu. E a irmã disse mais uma vez: eu senti que nós dá de comer para eles. E pararam na churrascaria, ele deu de comer para aquele senhor, para aquela netinha. Depois, na ida, na continuação, a irmã mais uma vez falou: dá o que você tem na carteira aí para esse senhor, para eles. A netinha dele falou que ela me mostrou uma moeda de R$1. Eu falei para ela: por que você não comprou um salgadinho, alguma coisa de R$1? Ela disse que não, que o vovô ensinou que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor sem ter nada, sem levar nada. Esse aqui eu vou dar de oferta. Ali até aquela irmã também foi se quebrantando pelo agir de Deus naquele momento. Aleluia. E eles sentiram de Deus de dar aquela quantia em dinheiro, deram para aquele irmão e levaram ele. E ali encerrou-se aquele tratar de Deus com aquele pregador. E quando ele chegou no congresso, então Deus toma uma irmã. Quando ele pega o microfone, que já chegou atrasado devido à viagem, quando ele pega o microfone para pregar a palavra, Deus levanta aquela irmã lá no meio da igreja, e aquela irmã começa a profetizar. E Deus falava na boca daquela irmã com aquele pregador: homem, por esses dias de madrugada você me desafiou. Você bateu no teu carro e você disse que você queria que eu entrasse contigo no teu carro aonde você fosse. E hoje eu entrei no teu carro e fui com você. Aleluia.
Você bateu na mesa e você disse que queria que eu sentasse contigo à mesa. E hoje eu sentei à mesa com você. Aleluia! E ali ele entendeu que era Deus na vida daquele irmão, que estava tratando com ele, que estava moendo a vida dele, que estava lhe ensinando um pouquinho mais sobre o Evangelho de Cristo. Assim é que Deus faz conosco. Ele quer que nós entendamos o quão pequeno nós somos, não para nós nos sentirmos apenas um derrotado, não para nós caímos no complexo de inferioridade, dizendo eu não sou nada, eu não posso nada, eu já estou derrotado. Não, mas para que nós não caiamos, não incorramos no risco de pensar que somos alguma coisa, de pensar que já pregamos bem, de pensar que já cantamos bem, de pensar que já evangelizamos muito bem, de pensar que já somos o tal, que já somos o melhor crente, que já ninguém mais é melhor do que nós. Aleluia! É assim que Deus trata conosco. E nessa noite, mais uma vez, Ele está falando conosco. Zaqueu era tão pequenininho que ele precisou subir um pouquinho mais, que ele precisou escalar, que ele precisou passar por uma dificuldade para apenas conseguir ver a Jesus. E quando ele fez isso, ele conseguiu enxergar mais além, acima dos obstáculos, acima daqueles que estavam na frente dele, e ele conseguiu ver ao Mestre, ele conseguiu enxergar a Cristo, e ele constatou com seus próprios olhos que verdadeiramente era Jesus que estava passando por ali, que verdadeiramente era Jesus com os seus discípulos que estavam passando, e com certeza naquele momento aquela foi uma visão gloriosa que Zaqueu teve de Cristo com os seus discípulos e a multidão andando atrás dele. Glória a Deus. Eu fico imaginando a alegria que Zaqueu teve quando ele conseguiu ver, porque se não tivesse sido assim, ele não teria se esforçado tanto para apenas ver a Cristo. Quando nós nos esforçamos para ver as coisas de Deus, para ter intimidade com o nosso Deus, para buscar a Deus, a visão que nós temos é maravilhosa, a visão que nós temos é gloriosa. Talvez eu e você que estamos aqui nunca tivemos uma visão tão gloriosa como essa que Zaqueu teve. Mas se nós entendemos que não somos nada, se nós entendermos o quão pequeninos somos e irmos ao encontro do Mestre, nós teremos a visão do céu. Nós vamos contemplar, como diz a palavra, coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. É assim que Deus faz conosco. Aleluia. E a tendência, quando estamos ouvindo uma palavra como essa, é pensar que nós estamos bem. Mas eu entendo que eu sou pequeno, eu entendo, eu estou me humilhando. Mas nós precisamos olhar e atentar, como diz a palavra, mais diligentemente a palavra quando o Espírito Santo fala conosco. Porque se Ele está falando conosco é porque nós precisamos ouvir, é porque nós precisamos melhorar na presença dEle. Porque nós até entendemos que não somos nada, mas quando menos percebemos, estamos falando de alguém, falando mal de alguém, julgando as atitudes de alguém, desafiando até mesmo a Deus, dizendo que aquele alguém não é o que Deus diz que aquele alguém é. Pare para analisar e veja se não é assim que nós fazemos. Tá o fulano quer ser tanta coisa, está se achando e está até atrapalhando de outro jeito, mas nós não olhamos para dentro de nós para ver que nós é que precisamos nos humilhar. Mas tal fulano, principalmente quando estamos falando para alguém, é porque nós estamos nos colocando num patamar superior, dizendo que nós somos melhores do que aquele alguém. Mas nessa noite Jesus fala para nós ser um pouquinho mais como Zaqueu. Nessa noite o Senhor fala para nós lembrar um pouquinho mais que nós somos
como Zaqueu, pequenos, que nós somos nada mais do que os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu aqui ele fez um algo a mais para ter a visão de Deus. Como eu falei, nós precisamos entender que nós somos apenas mais um grãozinho de areia ao lado dos nossos irmãos. Esse pregador do testemunho, ele achou que estava fazendo grandes coisas. Aí Deus mostrou que Deus não vê como o homem vê. Ele falou que ele queria viver o que ninguém mais estava vivendo. Mas mal sabia ele que tinha gente fazendo muito mais do que ele estava fazendo para o Senhor. Nós precisamos entender que quanto mais nós fazemos para o Senhor, menos nós somos. Quanto mais nós fazemos para o Senhor, se verdadeiramente estamos fazendo para o Senhor, menos nós somos. Mais pequenos nos tornamos. Mas é assim que nós vamos entrar no céu. Porque Jesus falou que um rico, é impossível um rico entrar no céu enquanto ele estiver apegado às suas riquezas. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico apegado entrar no céu. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E é assim que Deus faz comigo, e é assim que Deus faz com você, porque Ele quer que nós entremos no céu. Nós somos como um camelo. A entrada no céu é como um buraco de agulha. Jesus disse que estreito é o caminho, apertado é o caminho, e estreita é a porta que dá acesso ao céu. E nós, grandões que somos, como pregava o nosso finado pastor e pai, inchados na carne como somos como esse camelo. Mas Jesus precisa vir e nos relembrar que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos entender que por mais que estamos aí grandões, inchados, Deus nos fez pequenos, Deus nos fez um pouco menores do que os anjos, Deus nos fez pequenos, só que nós nos inchamos, nós achamos que somos alguma coisa. Assim é o que tem riquezas e é apegado às riquezas, ele está inchado nas suas riquezas. Assim é aquele que acha que é alguma coisa, ele está inchado naquilo. Mas veio o Espírito Santo que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, e ele quer completar, ele quer continuar essa obra em nós, e por isso ele está sempre falando conosco. Se humilhe um pouco mais, reconheça que você é pequeno, reconheça a tua inferioridade, julgue o teu irmão, mas julgue ele de uma certa forma. Qual foi a forma que Jesus nos falou que nós precisamos julgar o nosso irmão? Julgue o teu irmão superior a você. Nós precisamos julgar o nosso irmão superior a nós, julgar que ele é superior a nós, porque assim nós não vamos falar mal dele. Se nós entender a autoridade de Deus na vida de alguém, nós que temos temor de Deus não vamos ter coragem de julgá-la. Nós precisamos reconhecer a superioridade do nosso irmão para conosco, não nas coisas naturais, porque se fosse assim, o Jonatas ia ser superior à mãe dele. Não, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, cada um no seu lugar, mas entendendo que Deus é sobre todos, que Deus é Senhor e Mestre, que Deus é juiz, que Deus está acima de todos nós, e que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Louvado seja Deus. Zaqueu, depois que ele se esforçou um pouquinho, depois que ele subiu um pouquinho para ver Jesus, Jesus viu ele também. E Jesus quis receber a Zaqueu. Jesus quis
ser hospedado por Zaqueu. Na continuação nós vemos ali que Jesus chegou naquela árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje é interessante que eu venha a pedir pouso para você na tua casa. Hoje, Zaqueu, você deu um passo na minha direção. Hoje você viu quão pequeno você é e você se esforçou para alcançar a visão espiritual. Então eu quero ter intimidade com você, Zaqueu. Então, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Então, Zaqueu, eu quero cear com você. Aí já me lembro da passagem onde Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se nós ouvir que Jesus está batendo a porta, assim como Zaqueu ouviu que Jesus estava passando por ali, e nós abrir a porta, assim como Zaqueu desceu da árvore e levou Jesus à sua casa, Jesus com certeza vai entrar. Jesus com certeza vai fazer alguma coisa em nosso favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Zaqueu, quando recebeu a Cristo na sua casa, quando ficou de frente a Cristo, ele já tinha tido uma visão de Cristo. Ele começou a se humilhar mais e mais diante de Cristo, começou a fazer alguma coisa para demonstrar o quanto ele queria essa intimidade com Jesus. Ele começou a demonstrar ali: mestre, eu vou abrir mão de tudo isso aí que eu consegui, muito provavelmente usando de engano. Eu vou abrir mão, eu vou dar para os pobres. Se tenho defraudado alguém, eu vou restituir, eu restituo quadruplicado. Por quê? Para eu pagar por essa visita que o Senhor está me fazendo aqui, para eu pagar essa graça, essa oportunidade? Não, apenas, ó mestre, para demonstrar o quão feliz eu estou, apenas, ó mestre, para demonstrar quão maravilhoso foi receber o Senhor, quão glorioso foi receber o Senhor na minha vida. Assim nós voltamos à reflexão do início dessa mensagem. Não vamos abrir mão das coisas para pagar os dons de Deus. Não vamos abrir mão dos prazeres, das alegrias, do dinheiro, da comida. Não vamos abrir mão da noite de sono. Não vamos abrir mão de todas essas coisas para dar o dízimo. Não vamos abrir mão de todas essas coisas para levantar na cama de madrugada e orar, para jejuar durante um dia, apenas para querer pagar alguma coisa. Eu vou fazer isso para pagar. Não, nós vamos fazer tudo isso para demonstrar para Jesus o quão feliz nós somos em tê-lo na nossa vida, o quão feliz nós somos em ter recebido Ele na nossa casa, o quão desejosos estamos em receber os dons de Deus na nossa vida. E aí com certeza Jesus vai nos dar, com certeza Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo, vai nos dar os santos dons de curar, vai nos dar os santos dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação de línguas, vai nos dar visões espirituais, Ele vai nos dar sonhos espirituais. Com certeza Jesus vai nos dar o dom da ciência, o dom da palavra da sabedoria. Com certeza Jesus vai nos dar os dons para realizar maravilhas e prodígios. Com certeza Ele vai acrescentar em nós o dom da fé, que é dom gratuito de Deus na nossa vida. Com certeza Ele vai acrescentar em nós o dom do amor sobre nossas vidas, amor aos nossos irmãos, amor à igreja de Cristo, amor ao mundo, como Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar a morte do seu Filho único, Jesus Cristo, para nos dar salvação. Aleluia! Nós vamos fazer isso porque desejamos as coisas de Deus. Nós vamos servir a Deus consagrando a vida.
buscando a face do Senhor em oração, lendo a palavra, dando dízimo, dando ofertas, nos apresentando diante dele com cânticos, nos apresentando diante do Senhor e dos nossos irmãos com toda alegria, porque nós somos agradecidos a Deus, porque nós desejamos as coisas de Deus, porque nós reconhecemos que somos pequenos como Zaqueu e precisamos ir e fazer alguma coisa para ver a Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, irmão, fica com essa palavra. Se você não está fazendo nada disso que eu acabei de citar, então você não está demonstrando para Jesus o quanto você quer as coisas de Deus, e aí vai atrasar na tua vida. Se nós não estamos fazendo nada disso que foi citado aqui, vai atrasar de nós receber os dons de Deus, as bênçãos de Deus, porque não estamos demonstrando para Ele. Mas se alguma coisa nós temos feito para Ele, um pouquinho nós estamos demonstrando para Ele quão agradecidos somos. E nesta noite Ele está falando conosco mais uma vez para nos esforçar a fazer um pouquinho mais, a demonstrar a Ele um pouquinho mais, e nós queremos mais e mais de Deus.